interculturalidade, a gente não tem como fugir dela, porque é uma coisa que eu percebo e vejo, né, que a gente tem essa língua que eu estou falando, né, que é a língua portuguesa, né, e a gente tem nossas línguas, né, e é uma coisa que eu venho olhando que a cultura, o contexto nacional é muito pesado em cima da cultura indígena, né? Então, eu venho observando e vendo que nós indígenas precisamos ser muito fortes para poder segurar a nossa língua, a nossa cultura, nosso modo de vida, do nosso modo de ser social nós mesmos, né? De cada povo que tem no país, que é Brasil, né? E a gente precisa aprender, a gente precisa entender, né? Entendendo, aprendendo, a gente faz a nossa defesa, né? Pelo aquilo que a gente quer. Porque, na minha experiência, que eu venho estudando e entendendo, já teve muita gente que falou por nós, que a gente não sabemos falar essa língua que eu estou falando aqui. Mas agora a gente está entendendo, a gente sabe o que a gente quer, e aí por isso a gente precisa aprender. E aprender esse conceito tão grosseira, né? Tão retrocesso para nós, povos indígenas. Né? Então, as duas culturas, ela complementa para a gente, nós indígenas, no caso, a gente sermos fortes, para a gente poder fazer a nossa defesa. E é um modo que a gente precisa, entendendo, a gente faz as coisas acontecerem do nosso interesse, né? Mas fazendo a nossa política também, para a gente poder ser atendido. Né? E interculturalidade é muito bom, né? Porque não só em relação aos não indígenas, mas a gente tem relação com outros povos, porque a gente é dado o nome para nós, índio, mas a gente parece que é um povo com uma cultura só, com uma língua só, com um jeito de ser social só, mas não é assim. Cada povo tem seu jeito de ser social. E então, a gente também, entre nós, precisamos nós conhecer, para a gente poder ver como é que aquele povo vive, o que eles fazem, qual a relação do município com aquele povo, qual o estado que eles estão, qual a relação do estado com eles, né? Essa interculturalidade para nós ela é muito importante, porque a gente aprende dois modos de vida e não tem como fugir, mas a gente precisa entender esse lado, mas que nós precisamos ser fortes em nós mesmos, como indígenas, né? Fazer a nossa política, né? E assim a gente ter esse autonomia, né? A gente pensar no nosso território. Como é que a gente quer tratar nosso território? Qual a potencialidade dela, né? Para a gente ter usar a potencialidade que nosso território tem. Como é que a gente quer nossa educação, como é que a gente quer nossa saúde, como é que a gente quer que o município tenha comportamento com a gente, o Estado também, a federativa também, né? Isso é muito difícil de a gente conseguir, mas que a gente tem que lutar por ela, né? Para futuramente a gente ter autonomia com a ideia, com o plano, com a proposta próprio do povo, né? Como é que o seu território seja tratado e o que precisa ser feito para ter essa economia do povo, né? E a gente dentro do nosso território a gente tem essas riquezas, né? Que pode ser transformado para ter economia do próprio povo, né? A gente vive de roça, de caça, de pesca, de frutíferas, né? Mas que isso está se tornando escassez, né? E a gente precisa mais. Como é que a gente pensa para ela? Como é que a gente pensa para ter mais, né? E eu como
indígena, representante, vem olhando isso, que nós indígenas não precisamos ter, eu vou dizer assim, plantio em grande escala, mas que a gente tivesse plantio que desse alimentação digna, dar moradia digna, ter uma vida estável para viver bem, né, no seu território, no seu espaço. É uma situação que nós precisamos pensar, porque, por exemplo, eu estou falando de defesa, mas já tem meus parentes que querem explorar, que já quer levar invasão de caçadores, de madeireiros, de pescadores, né? Convidado pelos alguns parentes, alguns lideranças, né? Que isso é totalmente ilegal para nós. E para a gente não passar por isso, nós precisamos ter muita conversa, ter muito diálogo entre nós mesmos para a gente ter essa autonomia mesmo, né? E também a gente precisa de escola, porque a escola ensina a gente. E a gente entendendo, aprendendo, a gente ter esse autoestima e ter essa autonomia para a gente poder ter uma paradigma que seja próprio do povo. E assim a gente pode estar dizendo, realmente usando essa palavra autonomia, porque está um pouco longe ainda de nós povos chegar nela, mas a gente futuramente vai estar chegando e a gente vai estar torcendo por isso, né? A gente ter autonomia, ter economia, ter uma vida digna, uma vida estável. E eu acredito que isso acontece, né? E a nossa luta é pelos indígenas que não têm terra, que precisa ter marcado, que precisa ter para preservar tudo que a gente está falando aqui, que eu estou dizendo aqui. Senão, a gente não tem como segurar isso, né? Eu vou falar assim, que se você não tiver casa, você não vai estar pensando na família, você não vai estar pensando no futuro seu, né? A mesma coisa, nós não tendo terra, a gente não tem como pensar nada disso que eu estou dizendo. A gente tendo garantia de terra demarcada, homologada e registrada, a gente pensa nesse todo o contexto que eu falei. E é muito importante para nós.